O nosso trabalho ele é sobre achados ultrassonográficos de gemelaridade, coronicidade e amniocidade e suas complicações. A gestação gemelar ela é definida como a presença de dois ou mais fetos na cavidade uterina, e independentemente das complicações, ela por si só é considerada de alto risco. Os gêmeos podem ser dizigóticos, que são 70% dos casos, que é quando eles resultam da fecundação de dois óvulos separados durante o mesmo ciclo menstrual por dois espermatozoides diferentes. Isso gera conceptos com produtos genéticos diferentes que podem ser do mesmo sexo ou de sexos opostos. Os gêmeos também podem ser monozigóticos, que correspondem a 30% das gestações, quando originado de um único óvulo fecundado por um espermatozoide, que gera produtos conceptuais com carga genética idêntica e são de sexos iguais. A corionicidade e a miniocidade, elas são definidas por meio de um exame ultrassonográfico no primeiro trimestre, que deve ser realizado até 12 semanas e 6 dias. E a corionicidade ela é definida pela quantidade de sacos gestacionais, que é a bolsa que abriga o embrião, e a miniocidade é definida pela quantidade de sacos viterínicos, que é a vesícula de nutrição inicial. Elas estão relacionadas com a separação dos embriões em relação ao córeo e ao âmnio, e podem ser divididas em três categorias. A gestação dicoriônica diamniótica, que corresponde a 70% das gestações gemelares, e ela ocorre quando a divisão da mórula acontece até 72 horas após a fertilização, e cada massa embrionária desenvolve uma placenta e âmnio separados. Também pode ser uma gestação monocoriônica diamniótica, que corresponde a 28,5% das gestações gemelares. Isso ocorre quando a divisão do blastocisto se dá entre 4 e 8 dias após a fertilização. E as células que dão origem ao córeo já se formaram, de modo que essas massas embrionárias vão compartilhar a mesma placenta e serão formadas por duas cavidades amnióticas. Já a gestação monocoriônica monoamniótica, que corresponde a 1,5% das gestações gemelares, ocorre quando a divisão se dá entre 8 e 12 dias. E as células da placa coriônica e do saco amniótico já estão formadas. Assim, essas massas embrionárias vão compartilhar o mesmo córeo e âmnio e sempre será monozigótica. Essa classificação auxilia nos rastreios de primeiro trimestre, que são comuns às gestações não gemelares, e vai definir uma conduta de acompanhamento pelo risco, tendo em vista que as gestações monocoriônicas monoamnióticas têm um risco elevado de mais de 50% de mortalidade, enquanto a gestação monocoriônica diamniótica tem de 20 a 30% de risco, e a dicoriônica diamniótica até 10% de mortalidade perinatal. Os objetivos do nosso trabalho foi identificar os principais sinais ultrassonográficos de gemelaridade, caracterizados pela corionicidade e amniocidade, e reconhecer as suas principais complicações. Foi realizada uma revisão integrativa de literatura através de uma busca bibliográfica nas plataformas PubMed, Cielo e Lilacs, e incluímos artigos publicados entre os anos de 2010 e 2025 nos idiomas português, inglês e espanhol. Os escritores utilizados foram ultrassonografia obstétrica, gestação gemelar, corionicidade, primeiro trimestre e diagnóstico por imagem e suas combinações. Os critérios de inclusão foram estudos que abordaram diagnóstico ultrassonográfico de corionicidade no primeiro trimestre, e artigos originais, revisões, consensos ou diretrizes clínicas. Os critérios de exclusão foram artigos com dados incompletos ou com metodologia inadequada, e publicações repetidas nas bases pesquisadas. E se tratando da corionicidade, quando a gente observa um único saco gestacional com dois embriões viáveis com batimentos cardíacos, se trata de uma gestação gemelar monocoriônica, em que os fetos vão compartilhar o mesmo córeo e, consequentemente, a mesma placenta. Já quando tem a presença de dois sacos gestacionais, no qual cada um possui seu feto viável, isso indica uma gestação dicoriônica, e cada feto vai possuir sua placenta e membranas, caracterizando duas gestações paralelas no mesmo útero. As gestações monocoriônicas, como a gente tinha falado anteriormente, elas têm maiores riscos de complicações específicas. Em se tratando da aminosidade, quando a gente vê a presença de um único saco vitelínico, a gente classifica como monoamniótica, enquanto a identificação de dois sacos vitelínicos indica uma gestação diamniótica, em que cada feto vai ter o seu próprio saco amniótico. E aqui nas imagens a gente consegue ver os dois córions e os dois âmnios, cada um com seu feto. Nessa segunda imagem a gente vê apenas um córion, porém dois âmnios, identificados também pela presença de duas vesículas vitelínicas. E nessa última imagem a gente vê apenas um córion e um âmnio mostrado através de uma única vesícula vitelínica. No segundo trimestre, a presença do sinal do lambda indica uma gravidez dicoriônica, enquanto a presença do sinal do T indica uma gravidez monocoriônica diamniótica. O sinal do lambda, ele é caracterizado por uma inserção de uma membrana mais espessa e ecogênica, porque ela é formada por três ou quatro camadas, incluindo o âmnio e o córeo de cada feto. Enquanto o sinal do T, ele é a inserção de uma membrana intergemelar fina, pouco ecogênica, e com uma inserção em ângulo reto na placenta, e ela indica apenas duas camadas de âmnio, uma de cada saco amniótico. Aqui a gente vê a inserção do sinal do lambda, e aqui ampliando três camadas, enquanto aqui a gente vê o sinal do T e ampliando apenas duas camadas. Quando a gente pensa nas gestações monocoriônicas, a gente precisa citar algumas complicações. A primeira delas será a síndrome de transfusão feto-fetal. Essa síndrome ocorre quando há um fluxo sanguíneo unidirecional através de uma conexão arteriovenosa dominante, fazendo com que o gêmeo, o doador, tenha anemia, oligúria e oligohidrâmino, enquanto o outro feto, que é o receptor, vai apresentar policitemia e polidrâmino. Isso leva a um desequilíbrio cardiovascular progressivo, principalmente no gêmeo receptor, que vai poder desenvolver hipertrofia cardíaca e problemas circulatórios. O diagnóstico é feito com base no desequilíbrio de volume de líquido amniótico entre os dois fetos, que é avaliado pela ultrassonografia. O feto doador, que perde o sangue para o outro, costuma apresentar oligoâmnio e vai ter maior bolsão de líquido medindo menos de 2 centímetros. Já o feto receptor, que recebe sangue em excesso, ele vai desenvolver polidrâmino e vai ter maior bolsão de líquido medindo mais de 8 centímetros. Aqui nas imagens, a gente deixou a classificação de Quintero com os quatro estágios, mas a gente vai focar nessa primeira imagem, que mostra o bolsão vertical de líquido do gêmeo receptor
medindo 11 centímetros, enquanto o gêmeo doador está medindo bem menos. Na complicação da sequência de anemia policitemia gemelar, as anastomoses anômalas arteriovenosas são muito pequenas, normalmente menores do que 1 milímetro, e são unidirecionais. Isso causa uma troca sanguínea lenta entre os gêmeos, causando uma anemia progressiva no doador e policitemia no receptor. Como essa transferência ocorre de forma gradual, geralmente não há alteração significativa nos volumes de líquido amniótico. O diagnóstico é feito principalmente com Doppler da artéria cerebral média, que avalia o pico da velocidade sistólica, sendo maior que 1,5 no feto anêmico e menor que 1 no feto policitêmico, indicando alterações no hematócrito fetal. Além disso, a ultrassom pode mostrar uma placenta com características distintas para cada feto. O doador anêmico costuma ter uma área placentária mais espessa e brilhante, hiperecóica, enquanto o receptor apresenta uma placenta mais fina e escurecida, hipoecóica, com uma divisão clara entre os territórios. A gente consegue ver aqui nos Dopplers a velocidade da artéria cerebral média do gêmeo doador, de 1,66, enquanto a do receptor está 0,78, e também vemos a placenta mais hiperecóica no doador e hipoecóica no receptor. É, uma outra complicação é a sequência de perfusão arterial reversa gemelar. Ela acontece quando a gente tem um feto normal, que é o feto bomba, que ele mantém sua própria circulação e, através de anastomose e artérias arteriais na placenta, ele envia sangue para o gêmeo anômalo, acárdico. E esse fluxo acontece de forma reversa, ou seja, o sangue flui do feto normal pela artéria umbilical em direção ao feto acárdico, sem passar por um leito capilar. Como resultado, o feto acárdico recebe sangue pobremente oxigenado, que impede seu desenvolvimento normal, especialmente das estruturas cardíacas. E a gente suspeita de TRAP quando um dos fetos aparece anatomicamente normal e outro feto não possui coração visível ou uma atividade cardíaca detectável. O diagnóstico definitivo é feito quando a gente identifica o fluxo pulsátil reverso na artéria umbilical do feto acárdico pelo exame Doppler. Aqui nas imagens no ultrassom, a gente vê um feto com uma formação craniana, enquanto o outro feto está normal. E por último, tem a restrição de crescimento intrauterino seletivo, que é uma condição em que um dos fetos não atinge seu potencial de crescimento, mesmo não tendo alteração do líquido amniótico. Isso pode acontecer por insuficiência placentária, alterações na inserção do cordão umbilical, ou mesmo fatores genéticos. O diagnóstico se dá pela presença do critério maior, que é o peso fetal abaixo do percentil 3 exclusivamente. E caso a gente não tenha esse critério maior, a gente pode definir pelos critérios menores. Na gestação monocoriônica, são pelo menos 2 dos 4 critérios que a gente identificou aqui, enquanto na coriônica, pelo menos 2 dos 3 critérios. Nas imagens, essa primeira mostra a circunferência abdominal discrepante entre os gêmeos, mostrando que um está restrito. Aqui no Doppler, a gente vê que em um dos gêmeos o fluxo sanguíneo está normal, enquanto no outro gêmeo a gente tem a presença de diástole zero na artéria umbilical. E aqui nesse último a gente consegue ver o fluxo viável nas anastomoses. Concluindo o nosso trabalho, durante o primeiro trimestre gestacional, é fundamental uma avaliação profunda por meio do ultrassom com o intuito de identificar a corionicidade e a miniocidade, assim como no segundo trimestre para a gente acompanhar as complicações. E com isso a gente consegue seguir o rastreio de aneuploidias e prevenir complicações também, implicando no melhor prognóstico tanto da gestante quanto da prole, auxiliando inclusive no tratamento quando possível para a gente garantir a viabilidade da gestação e evitar malformações e riscos para o desenvolvimento fetal. Aqui estão nossas referências. Obrigada.